encontrá-los. E também para a gente o que fizemos na semana, na verdade. Porque São Francisco de Assis, ele comentava que nós somos como um braseiro, uma brasa acesa. Se a gente tira a brasa do fogo, ela vai diminuindo o calor. Então é sempre bom voltar ao braseiro, que é a fé. Então esse encontro semanal é como se fosse o nosso braseiro, né? A gente não pode deixar a chama se apagar completamente, então a gente tem que sempre dar uma aquecida, aquecer nossa fé, nosso coração. Com o quê? Com as informações, com o convívio, com essa energia que aqui nós vamos colhendo e vamos doando. Então o conjunto disso tudo faz com que nós, de certa forma, aqueçamos o nosso coração, aumentemos nossa fé e melhoremos nosso convívio. Então o encontro dominical ou semanal para as pessoas que frequentam, seja aqui, seja na igreja, seja no local em que ela cultua sua fé, é um reaquecimento das baterias, para que a gente possa realmente praticar aquilo, reanimar, porque a semana às vezes é difícil, tem momentos de estresse, tem problemas, todo mundo sabe, todos nós estamos aqui na labuta, num mundo de... Então as coisas realmente acontecem para a nossa melhora. Então a gente aproveita isso e aproveita as lições para o nosso dia. Pedindo, Pai de infinita bondade, mais uma vez nos encontramos para o aprendizado, para a amizade. Possamos entre nossos amigos, e nesse momento que assim seja. Então nós já estamos aqui com a nossa palestrante, que é o Alto Perdão. Fernanda já está aqui presente. Pode ir. Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E é sempre também muito bom estar de volta a essa casa. E como nosso... Para mim, tá. Vamos ver. É melhor deixar assim. Então, como nosso amigo já falou, o tema de hoje é um tema bastante interessante e bastante necessário no nosso dia a dia, porque ele trata do auto-perdão, que é uma coisa que a gente não costuma pensar muito. A gente pensa sempre no perdão para os outros, não é? Mas o perdão para nós próprios é uma coisa que nem sempre consegue levar de uma forma mais tranquila. E perdão, geralmente a gente entende como aquela necessidade de esquecimento, como a compreensão para com a atitude do outro, o esquecimento da ofensa. Então a gente tem sempre muitas formas de enxergar esse perdão. Mas o Divaldo Franco, ele fez um seminário em 2000 chamado O Perdão e o Auto-Perdão. E é um seminário que ele traz uma reflexão interessante para a gente ver como esse perdão pode ser enxergado de formas diferentes. Na espiritualista, geralmente o perdão é entendido como o esquecimento da ofensa. Não é o esquecimento daquela mágoa, daquele rancor, mas a questão do esquecimento é um pouco complicada, porque para a gente depende da memória. E a gente não tem controle sobre essa. A gente não consegue esquecer tudo. Mas nós temos um controle sobre as nossas atitudes. Se nós não conseguimos esquecer, nós conseguimos sim atuar sobre não conseguimos ter uma visão diferente
batessem de um lado, quando ele diz que a gente deve amar os inimigos, fazer todo o bem que nós pudermos a ele. Por isso, essa é uma forma de mostrar para a gente que a gente tem o controle sobre as atitudes e não só sobre as nossas memórias. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o que Kardec fala sobre isso? O que os Espíritos falam? Que perdoar, na verdade, é amar esses inimigos. Mas o amor aqui, ainda na nossa condição pequena, inferior, não é aquele sentimento amoroso e fraterno que a gente tem por um amigo. Porque Kardec diz que o nosso coração bate diferente quando nós estamos na presença de um inimigo. Mas é tentar ter com eles um sentimento mais fraterno, não ter rancor, não ter ódio, não querer devolver a mal que ele nos causou. Ou seja, é não tentar colocar nenhum obstáculo à reconciliação. Porque às vezes a pessoa se arrepende, ela vem tentar uma reconciliação com a gente coloca um obstáculo, não é? A gente não quer mexer o nosso bril, não é mais meu amigo. E não é bem assim que a gente deve agir. Ou seja, a gente deve tentar viver de forma harmoniosa com todo mundo. E esse conceito do perdão, se a gente for entender dessa forma mais ampla, nos dá a compreensão, o entendimento de deixar o outro ser do jeito que ele é, não é? Cada um tem o direito de ser como é. E nós também temos, dessa forma, o direito de estarmos como nós estamos nesse momento, porque estamos assim. Ontem estivemos de outra forma e amanhã estaremos num outro momento diferente. Isso é importante, porque se a pessoa nesse momento de vida é grosseira, ela tem comportamentos que nos afligem, que não nos causam bem-estar, é um direito dela estar assim. Mas nós podemos, de alguma forma, orientar, falar alguma coisa, mas isso não vai passar o quê? De uma sugestão, porque ela tem o direito de mudar. Vai mudar se quiser, mas nós podemos nos mudar. Nós podemos mudar a nossa forma de agir. E Divaldo diz que lá no Livro dos Espíritos, na questão 742, diz que nós temos ainda a nossa parte animal, aquilo. Muito provavelmente, na maioria das vezes. Por quê? Porque essa natureza animal ainda é superior à nossa natureza espiritual. Então, faz parte da natureza e a gente precisa de tempo para conseguir lidar com aquilo, porque muitas coisas nos machucam. E ele mesmo tem um exemplo que se a gente pegar uma madeira e der um tapa na madeira, vida, que é uma coisa que a gente também não para muito para pensar. E o que é perdoar a vida?
Perdoar a vida é quando a gente se pega naquele sentimento de inveja e fala assim, ai, mas como é que será que aquele conseguiu tudo aquilo? Alguma coisa ele fez para conseguir aquilo, não é? Porque a gente não aceita que os outros se dê bem, só a gente tem que se dar bem. Ou quando a gente pega e vê assim, puxa, eu tenho um filho tão doente, por que tem gente que tem um filho sempre saudável e o meu está sempre com algum problema? É uma forma de perdoar a vida quando a gente consegue aceitar isso. A gente perdoa a vida também quando a gente sabe que está passando por dificuldades, porque são necessárias essas dificuldades para o nosso crescimento. Então, toda vez que a gente aceita essas coisas que a vida nos impõe, nós estamos perdoando a vida também. E por último, o Divaldo entra na questão do auto-perdão, que é o tema de hoje. E que também é difícil da gente conseguir lidar no dia a dia, porque às vezes é mais fácil perdoar outra pessoa do que perdoar nós próprios. Às vezes a gente faz uma coisa lá na juventude e chega na velhice ainda se recriminando por isso. E é uma coisa que vai influenciar no nosso dia a dia e às vezes levando a doença, não é? Levando a depressão, a um monte de coisas por causa de uma coisinha que naquele momento a gente cometeu. E muitas vezes não foi por maldade, foi por ignorância, porque a gente não sabia como agir de outra forma, porque a gente não tinha ainda um esclarecimento. E Hamed, na lição de hoje, que é do livro Renovando Atitudes, no capítulo chamado Auto-Perdão, ele diz o quê? Que a forma com que a gente enxerga as coisas que acontecem ao nosso redor, as coisas que falam para a gente, não está relacionado a tentar pregar, então isso vai fazer tipo então, essa forma de agir perante os outros sempre vai estar baseada no quê? Nas nossas vivências. E é o que a gente aprendeu só hoje nessa encarnação? Não. Isso a gente fala de vivência de espírito. É um aprendizado milenar que a gente tem. Então, nós estamos trazendo aí experiências de muitas vidas. E as experiências dessa vida também influenciam bastante a educação que nós recebemos dos nossos pais, os conceitos dos professores, as coisas que a gente vê na televisão, aqueles formadores de opiniões que falam, eu acho isso, eu acho aquilo. De uma forma ou outra, a gente acaba sendo influenciado por tudo isso, e essa influência vai se manifestar na forma como a gente enxerga o nosso mundo ao nosso redor. Isso é importante. E se a gente tem esse julgador interno, ele vai perfeito. Porque muitas vezes as coisas vão estar acontecendo ao nosso redor, mas cada um vai entender de uma forma, porque as vivências foram diferentes. Então, essa consciência crítica que a gente tem vai mudar e vai censurar as coisas que acontecem conosco de uma forma ou de outra. Se esse censurador que nós temos dizer que que você fez foi errado, vai ser como aquela mãe, aquele pai que vai lá e censura que você fez coisa errada. Se ele achar que a gente fez coisa correta, ele vai lá
naquela situação. Por isso, a gente começar a se auto-perdoar, a gente precisa parar e pensar em todos esses valores que a gente tem. São valores que ouviu de alguém e assimilou sem prestar muita atenção naquilo, porque às vezes uma coisinha pode realmente estar embarrando uma reconciliação com o pai, uma reconciliação com o irmão, por uma bobeira. Às vezes por um orgulho ferido, que aí a gente passa essa encarnação e a oportunidade de ter convivido foi embora. E a gente vai resolver isso quando? Uma hora vai ter que resolver. Mas se a gente já tem a compreensão de que pode resolver agora, por que perder essa oportunidade? E muitas vezes a gente se autoagride, a gente não se perdoa, porque a gente tem mesmo aí um orgulho enorme. A gente não aceita que precisa mudar. A gente se sente inadequado, a gente se sente inferiorizado porque acha que tem que ser perfeito sempre. E a gente ainda não é perfeito, a gente está longe disso, estamos a caminho de uma perfeição relativa. E por isso a gente fica, eu me recrimino por ter feito isso, como eu fui ingênuo de ter aceitado aquilo, como que puderam... em algum ponto. E isso é característico das pessoas perfeccionistas e que muitas vezes embaixo dessa perfeição que a gente quer atingir é o orgulho, é a vaidade que está lá. Ou seja, são defeitos morais que a gente tem que superar. E também, quando a gente acha que está sempre certo, a gente não consegue aceitar que nós temos as dificuldades e que os outros também têm dificuldades. A partir do momento que a gente sabe que nós temos nossas dificuldades, a gente entende que os outros também vão dar os escorregões, também vão fazer as coisas que não são tão boas, porque eles também têm dificuldades. Então, isso facilita com que a gente consiga exercitar melhor esse perdão. E essa desestima que a gente tem conosco nasce como? Nasce exatamente por essa falta de aceitação. Porque quando a gente para e começa a pensar como é que eu sou, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, a gente começa a entrar em briga, não é? Com aquele nosso homem velho que a gente fala, deixar o homem velho. Da nossa vivência. A gente tem que usar tudo uma coisa que não foi boa. Tão conhecida a frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Porque a gente só vai saber o que precisa mudar, o que precisa transformar, quando a gente para se conhecer. E qual é a receita? Livro dos Espíritos, questão 919A, Santo Agostinho, quando ele fala o quê? Que toda noite punha a cabeça no travesseiro e repassava o dia dele. O que é que eu fiz, o que deveria ter feito, o que fiz e não devo nunca mais fazer, o que é que Deus não aprovaria na minha conduta, e se Deus resolvesse me chamar essa noite, com que cara eu ia me apresentar perante Deus. Então, é por isso, não é, que a gente tem que parar e pensar. Que você não se dê, não se permita, vá, desculpa, não é cabeça, colocar um pano quente. Tem que cutucar mesmo, que é para conhecer onde é que a gente está errando, onde é que a gente precisa mudar. E a gente só vai fazer isso se não tiver o orgulho. Porque lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, desculpa, tem uma frase de um espírito que diz assim, ó, só o orgulho pode sois. Porque se a gente tem esse orgulho de se achar sempre o melhor,
a gente não vai enxergar nunca o que é que precisa ser arrumado. E essas coisas que precisam ser arrumadas, que a gente não quer ver, mas ignora totalmente, mas colocamos a máscara do bonzinho, a máscara do generoso, a máscara do que perdoa tudo, a máscara disso, daquilo, e na verdade essa máscara acaba gerando o quê? Uma dissimulação, porque ela mostra que a gente não é aquilo, a gente não está se aceitando, mas a máscara pode funcionar muito bem para o outro, que acha, puxa, realmente ele é uma pessoa tão boa, tão legal, não é? Imagina, ele não faria isso nunca, mas essa máscara não vale para a gente. Porque a gente sabe o que é que está ruim, o que é que precisa mudar. A gente passa para os outros é suposta, ela não existe de verdade. Então a gente tem que tentar mudar, tirar essa máscara. E para isso é só o caminho mesmo do autoconhecimento. Se conhecer e se conhecendo vai entrar em paz com esses nossos inimigos interiores, não é? Quando Jesus fala, vai e se reconcilia com seus inimigos enquanto estais a caminhos com ele, além dos inimigos do caminho, literalmente, que a gente tem a nosso serviço na nossa família, nós temos esses inimigos aqui dentro. Vai entrar vivenciando esse momento deles da forma que for melhor a cada um. Que perdoar-nos é tão importante e quando e mudar com as ilusões de que os outros e nós mesmos deveríamos ser. Algo que imaginamos ou fantasiamos. Ou seja, a gente fica vivenciando aquela coisa, eu queria ser assim, eu queria ser não sei como, mas nós ainda não somos assim, estamos a caminho. Então, aceitemos esse nosso processo evolutivo, porque nós vamos chegar lá. Então, é um processo de passo a passo. Ficar se aqui, que ainda é fisiológico essa nossa reação emocional de mágoa, de ofensa, mas que aos pouquinhos isso vai sendo deixado de forma mais tranquila, vai sendo deixado de lado, porque hoje nós com certeza já somos melhores do que ontem e amanhã vamos ser melhores do que hoje e sempre temos isso, a gente precisa sempre, então, estar atento ao que a gente pensa, ao que a gente sente e ver o que é que a gente precisa mudar. Por que será? Personalismo? Será que falta paciência?
querida, não é? Também me falta o quê? Tolerância? Por que é que eu me ofendi? Por que está sendo tão difícil perdoar aquela pessoa? O que é que está aquilo? Então, é o outro que é chato, o outro que é implicante, o outro que é bagunceiro, o outro que é isso, o outro que é aquilo. Quando, na verdade, a gente está se incomodando tanto com aquilo, que é uma coisa que a gente tudo que precisava a gente nem percebe a pessoa nem se incomoda mais. Por quê? Porque já trabalhou aquilo, já faz parte dela esse comportamento. E quiçá o dia vai chegar que a gente vai assim para tudo e vai ter compaixão, não é? Em vez de se incomodar, a gente vai ter compaixão e vai querer ajudar de alguma forma e vai conseguir entender essas outras pessoas. Mas, para que a gente consiga chegar nesse ponto, a gente precisa, então, se trabalhar, se conhecer, e para tanto a gente precisa do quê? Primeira coisa, coragem para se analisar. Para o dia que a gente consegue mudar. Precisa de reflexão, parar e pensar, por que eu faço assim, por que eu sinto assim, por que eu vou mudar, por que é necessário essa mudança. E também precisa da autossuperação, quer dizer, vou tentar? Vou. Então amanhã escorreguei, mas eu vou tentar. De pé, aí ele falou que ele tomou um choque naquela hora. Aí ele falou assim, ai meu bom anjo, obrigado por me mostrar o meu ponto falho. Esse exemplo bobo é o cansaço, mas o cansaço faz com que a gente seja às vezes estúpido com o filho, estúpido com a esposa, tudo por uma bobeira, e a gente provoca uma desarmonia em casa por nada. Por isso então é importante que a gente vá aí tomando consciência dessas nossas coisas que precisam ser arrumadas, que precisam ser transformadas, tornar consciente esses nossos impulsos, essas nossas sensações que nem sempre são muito agradáveis, conhecer esses nossos inimigos, viver em paz com eles e nos aceitar, porque esse processo aí de autoconhecimento, na verdade, é gradativo, e só a partir dele que a gente vai conseguir vivenciar de forma plena toda essa centelha de luz que nós somos. E para nós encerrarmos, nós também ficamos com uma mensagem também do Hamed, só que desse livro, Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Entender, e que se chama Aceitação. Ele fala assim: aceita a vida que Deus te deu, aceita-te como és, aceita teus familiares, aceita teus conflitos, aceita tuas decepções, aceita tua parentela, aceita tuas dificuldades financeiras, aceita tuas decisões, aceita as contra ti, aceita tudo e todos, aceita atos e atitudes que puderes, aceita não pedir o que pode, e
espiritual e autoconhecimento. E assim será mais feliz, livre de amargores e sentimentos que te aprisionam a vida interior. Entende o que eu digo, e o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. A compreensão de Deus virá junto com a sabedoria, e ela te conduzirá a espiritual e emocional. Portanto, aceita-te como és, aceita teu próximo e faze sempre o teu melhor. Com isso, alcançarás vitória sobre teus conflitos existenciais e encontrarás o devido valor para todas as coisas da vida. Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade. Mudar de casa, mudar de emprego, né? É melhorar tudo. Agora, quando para mudar o comportamento, mudar tudo, o bicho pega. Então, quer dizer, não é nem conselho isso que você deu, né? São atitudes que a gente tem que tomar, depende de cada um, né? O negócio é bravo. É porque é tão mais fácil viver na superficialidade das coisas, não é? Porque é fácil mudar de casa, de carro, de roupa, a gente vai lá e troca e fica feliz momentaneamente, não é? E quando na verdade mudar de comportamento provoca dor, desconforto, porque a gente sai dessa zona de conforto, a gente não está vivendo mais ali, não é? Ah, eu tô bem assim. A gente começa a cutucar e tudo que cutuca dói. E quem é que quer ter uma sensação desconfortável? É mais viver ali na superfície do que ver o que a gente está precisando ver, na verdade, não é? Aí eu já contraponho. A gente tem dificuldade de mudar coisa simples. A gente não muda uma lugar que está dentro a gente tem muita resistência. Existe mas a gente sabe que quando vai mudar alguma coisa, várias coisas vão ser influenciadas, não é? Vou mudar aquela pessoa e a gente tem um orgulho, tem uma vaidade que não quer se mostrar frágil, quando na verdade a gente é frágil. Então a gente não quer mudar, porque implica numa mudança, não nossa, que ninguém vai ver, mas todo mundo vai ver se essa mudança for real, for de verdade, for profunda, não é? Fernanda, bom dia. Bom dia. Eu acho que é tão pacífica, é uma coisa tão tranquila, assim, você aceita.
eu luto, e parece que as coisas estão tão longe de acontecer. De que forma que eu devo ver isso dentro de mim? Essa é uma dificuldade minha, eu não consigo. Por mais que eu faça, vai ser assim com muita que a gente sempre vê nos outros, claro, né? Uma facilidade, as pessoas têm tanta facilidade de conseguir as coisas, eu fico lá anos, eu não consigo ver, enxergar isso. E de que forma que eu devo trabalhar isso? É o perdão à vida, não é? Essas coisas comigo, com fulano. Será que precisam ter paciência, não é? Nossa, é tão difícil eu conseguir alguma coisa. Então, às vezes eu sou acelerada demais. Eu mesma, particularmente, sou acelerada demais. Então, acho que eu preciso esperar um pouquinho e ter a certeza de que tudo na vida está encadeado, não é? Às vezes a gente não consegue entender muito por que as coisas acontecem, mas Deus está acima de tudo, Ele sabe, não é? Da mesma forma que a gente olha o mar e tem a onda, e a gente não consegue isolar uma ondinha do mar, e tudo, são os da vida. As coisas estão encadeadas, acho que nós e uma das não vou tentar para dar uma boa não é não é né? Imagina, obrigada a vocês. Essa é a diferença, né? Então vamos agora nessa parte do trabalho, a gente levar a nossa para nossa vida, que conhecemos, não os nós possamos nos conhecer do que escutamos, do que falamos, do que discutimos, do que pensamos aqui. E que nossa vida possa mudar muito, um pouquinho só, a cada conviver num conhecimento inimaginável na nossa vida. Um pouquinho só que a gente muda dentro disso. Então que a gente elevando o pensamento ao alto, imaginando uma
terrestre. E que essa os mais simples e mesmo os mais abastados, porque sabemos que de amor necessitamos, que possamos atingir os corações de que nesse momento de mudança e melhorar não só nesse momento